Na manhã de hoje eu quero interagir com vocês com o tema A Graça Soberana que Restaura os Lares. Amém? Os convido, por gentileza, a abrir as Santas Escrituras num texto muito conhecido. Lucas capítulo 15, e nós iremos colher algumas lições de aplicação para a vida familiar. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Meus amados irmãos, como uma forma introdutória na manhã de hoje, eu quero dizer para vocês que nós estamos diante de um texto que esse texto nos mostra a figura de um moço ingrato, um moço que tinha tudo na sua casa, o cuidado do pai, conforto, abrigo. Um moço que estava vivendo num lugar de celebração, e talvez você não entenda porque que o pastor Evenilson apresenta logo, falando sobre família, acerca do filho pródigo, porque quem sabe também essa é a realidade que há no coração de muitas pessoas, vivendo num lar que tem tudo para ser um lugar de celebração, vivendo num lar que tem tudo para ser um lugar de festa, de conforto, mas pasmem vocês que há muitas pessoas vivendo um tamanha insatisfação. Será que nós, no nosso lar, temos trilhado o caminho de excelência? E quando eu falo o caminho de excelência, não apenas o caminho do amor, mas o caminho da gratidão. Será que nós temos sido gratos a Deus no ambiente familiar? Queridos irmãos, eu costumo afirmar da seguinte forma sobre a necessidade de gratidão, que a gratidão desbloqueia a abundância da vida. A gratidão, ela é a rainha de todas as virtudes. A gratidão, ela tem o poder de transformar aquilo que nós temos em algo suficiente. A gratidão, ela tem o poder de transformar a negação em aceitação.
A gratidão, ela tem o poder de transformar a confusão em elucidação. A gratidão, ela tem o poder de transformar uma refeição, por mais simples que seja, em um saboroso banquete. E eu posso afirmar que a gratidão, ela tem o poder de transformar uma casa em um verdadeiro lar. Você tem sido grato a Deus pela sua família. Você tem sido grato a Deus pela sua esposa. Você tem sido grato a Deus pelos seus filhos. Você tem sido grato a Deus no ambiente familiar. A gratidão tem o poder de transformar um estranho em um verdadeiro amigo. A gratidão, meu amado irmão, ela pode trazer para o nosso lar um ambiente mais saudável. Ela pode trazer para o nosso lar um ambiente de alegria, um ambiente de celebração. A gratidão, ela dá sentido ao passado, ela traz paz para o hoje, ela cria uma visão do amanhã. E agora a gente vai trilhar um pouco o caminho aqui desse moço, que estava com o seu coração insatisfeito. E a insatisfação fez com que ele abandonasse o seu lar, fez com que ele abandonasse o cuidado do pai. Diz que o moço chegou para o pai e disse: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E diz a Escritura que o pai repartia os haveres. E passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo quanto era seu, partiu para uma terra distante. Diz a Escritura que lá ele dissipou tudo, vivendo dissolutamente, vivendo irresponsavelmente, vivendo uma vida, meu amado irmão, quem sabe na depravação. Então aqui eu quero apresentar para vocês a primeira lição, como destaque desse texto, visto que nós introduzimos falando sobre ingratidão e falando também sobre o poder da gratidão. A primeira lição que eu encontro aqui nesse texto é que nem tudo na família sai como nós planejamos. Isso é devido à natureza caída, isso é devido ao pecado bem presente, e nós entendemos que os maiores conflitos não estão fora dos nossos lares. Os maiores conflitos acontecem no ambiente familiar, porque nem tudo na família sai como eu e você, como nós planejamos. Na família nós encontramos filhos que se perdem, lamentavelmente. Na família nós encontramos conflitos. O pastor, o reverendo Edermantes citou um texto aqui que tem tudo para reger a nossa vida. Na família nós encontramos, na maioria das vezes, confusão. Nós encontramos abatimento na alma. Ninguém casa-se para se separar. Na família, meu amado irmão, nós encontramos pessoas lutando contra o vício, pessoas se curvando no adultério, que é a marca, uma das grandes marcas da ingratidão. Então nem sempre as coisas acontecem no ambiente familiar como eu e você, como nós planejamos. Esse moço sai de uma casa em que ele tinha tudo para ter contentamento. Ele sai de uma casa onde havia abrigo, companhia do pai, amor do pai, e diz que ele vai para uma terra longínqua, ele vai para uma terra distante, ele dissipa, ele gasta. O nome pródigo é desperdiçador, ele abre mão de tudo quanto tinha recebido do pai. E no verso 14 nos diz que depois de ter consumido tudo,
Sobreveio aquele país uma grande fome, ele começa agora a padecer necessidade, ele começa agora a viver uma triste realidade, porque o seu bolso está vazio, o seu estômago está vazio, a sua vida não mais tem sentido. Aquele moço tinha tudo para trilhar o caminho da gratidão, mas esse texto, meu amado irmão, tem muito a nos instruir. Quantas vezes nós estamos também na mesma situação, na condição de pródigo, desperdiçando o cuidado, desperdiçando o amor, desperdiçando, meu amado irmão, aquele cenário que tinha tudo para ser um cenário de celebração, e nós desperdiçamos, nós gastamos. Eu costumo afirmar que relacionamento, meu amado irmão, é semelhante a uma conta bancária. Se você só faz tirar, se você só faz sacar, quando você abre os olhos não existe mais nada. Então, quanto é necessário fazermos investimento pesado na família, que é o nosso maior patrimônio. Ou posso afirmar que é o nosso único patrimônio. Nós não teremos condições de levar carro para o céu. Nós não teremos condições de levar casa luxuosa para o céu. Nós não teremos condições de levar os nossos investimentos para o céu. Mas uma vida bem vivida para a glória de Deus é algo poderoso para resgatar a nossa família e produzir a alegria de um dia afirmarmos: eu e a minha casa servirmos ao Senhor. Esse moço é um desperdiçador. E quantas vezes nós não temos valorizado no ambiente familiar aqueles membros que estão à nossa volta, que são verdadeiro agente de bênção na nossa trajetória. Quanto nessa semana eu tenho aprendido com meu irmão Edermanso, o cuidado que ele tem com a esposa. E eu disse: nem parece nordestino. Eu não estou falando mal nordestino porque eu sou nordestino de carteirinha, amém, meu irmão? Mas a gente visita alguns lares e se depara com tantas esquisitices lá no Nordeste. Os homens brutos, homens insensíveis, mulheres também, que não é fácil. Exemplo de um casal, vou citar para vocês, um casal que fica brigado o dia inteiro. Só conflito, só confusão, só desarmonia. E quando chegou o momento de dormir, ambos deitados na mesma cama, porém separados, o esposo olhou para ela, para a esposa ao lado, e disse assim: quem me dera ser um passarinho para sair dessa casa voando e abandonar essa mulher rabugenta. E ela olhou assim e disse assim: quem me dera ser uma espingarda de 2 canos para matar esse passarinho. São esse tipo de coisa que acontece. Um cenário que tem tudo para ser um cenário de bênção, passa a ser um cenário de conflito, de abatimento na alma. E eu disse: Deus, graças te dou pelo meu irmão que tem valorizado a esposa, que tem amado o filho, que tem tratado com beijo, enfim. E eu disse: quando eu crescer, eu quero ser exatamente igual a ele. Eu vou crescer, eu chego lá, amém? Porque é bênção, meu amado irmão. Ele está falando de um texto de um moço que o coração dele está sobrecarregado de insatisfação. Será que na manhã, eu espero que não, mas será que na manhã de hoje eu também não estou falando com pessoas que estão inseridas num cenário de celebração, mas o coração está insatisfeito? Esse moço sai para uma terra distante. Esse moço gasta tudo, desperdiça tudo quanto ele tinha. Diz a Escritura que ele se depara com uma grande crise. Ele começa a passar por necessidade. Diz o verso 16 que em meio à necessidade ele
buscou socorro em alguém dali, e esse alguém levou-os para os campos para apacentar porcos, e ali ele desejava fartar-se com as comidas que os porcos comiam, mas não lhe era permitido. E o verso 17 diz assim: então caindo em si, quanto é necessário às vezes cair em si, amém, meu irmão? Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que me chama a atenção aqui, também nesse texto, é que ele não disse: levantar-me-ei e irei para a casa da minha tia. Ele não disse: levantar-me-ei e irei para a casa da minha avó. Ele não disse: levantar-me-ei e irei para a casa do meu amigo. Não, ele disse: levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. Isso nos traz a segunda lição. Qual a outra lição que eu colho aqui? Faça sempre o melhor, para que você nunca chore a dor do remorso. Sabe por que eu vejo isso? Ele, em meio à dificuldade, ele entende que o melhor lugar é voltar para onde? Para a casa do pai. Ou melhor, na minha família, na sua família. Eu preciso sempre fazer o melhor para nunca chorar a dor do remorso. Tem muitas pessoas que vai para o trabalho, sai de casa e não sente desejo de voltar para casa. Eu já acompanhei um casal lá no estado de Sergipe, e eu disse: meu irmão, fale-me uma coisa, não está na hora de desacelerar não. Eu estou percebendo você trabalhando demais, você não está dando a atenção que deveria dar à sua esposa, você não está dando a atenção que deveria dar aos seus filhos. Meu irmão, não está na hora de tirar o pé do acelerador. E ele disse: pastor, eu vou te falar uma coisa. E falou com lágrimas nos olhos: eu me sinto bem melhor no trabalho do que propriamente da minha casa. E aquelas palavras massacrou o meu coração, porque eu disse: meu Deus, eu lhe pergunto por quê, meu irmão? Eu disse: porque na minha casa há muitos conflitos, na minha casa é como se houvesse ausência de paz. Mas esse moço, meu irmão, ele entende que o lugar que ele deveria voltar era para onde? Para a casa do pai. Então, meu amado irmão, faça o melhor na sua casa, na condição de esposo, na condição de esposa, na condição de filhos, na condição de pais. Às vezes eu faço uma pergunta e gostaria de fazer essa pergunta a vocês. Vocês já se perguntaram: por que será que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Essa é a pergunta que não pode calar. Por que será que os mortos recebem mais flores do que os vivos? E vou responder para vocês: porque na maioria das vezes o poder do remorso é maior do que o poder da gratidão. É uma tristeza, mas é fato. Por isso esse mês de maio tem sido um mês a qual Deus tem usado homens para trazer mensagens profundas, que tem falado aos nossos corações, que tem nos instruído o caminho que devemos trilhar. E nós precisamos dar uma resposta, amém? Nos voltando para o Senhor, valorizando a nossa família, valorizando a nossa casa. Se você tem que abraçar alguém na família, faça isso. Quando? Hoje. Abrace, beije, valorize, meu amado irmão, que a sua casa seja um lugar de celebração e de gratidão a Deus. Por que será que os mortos recebem mais flores do que os vivos?
Porque o poder do remorso, na maioria das vezes, é maior do que o poder da gratidão. Por essa razão que eu comecei a palavra na manhã de hoje fazendo a seguinte pergunta: você é uma pessoa grata? Você tem expressado gratidão a Deus pela sua família? Ou você simplesmente só abre a sua boca para o quê? Para murmurar. E murmuração é canção para o diabo. Lá em Sergipe, quando a coisa não está boa, quando falta a provisão e estar no campo missionário, a gente passa por algumas dificuldades, a gente passa por algumas lutas, a gente passa por momentos que somente a graça de Deus para nos sustentar. E eu lembro uma vez que eu cheguei em casa, aí a esposa disse assim: olha, você agora está bonito. Aí eu não entendi. Aí eu disse: você não me chama tanto, sistematicamente, de bonito, por que agora que eu estou bonito? Ela disse: porque faltou o arroz, faltou a carne, faltou muita coisa, e você está bonito, ou melhor, te vira. E eu disse: Deus, e agora? A situação feia e a mulher dizendo que eu estou bonito. Aí eu parei assim, aí eu olhei para ela e perguntei: então agora eu estou o quê? Ela disse: bonito. Aí eu, em tom de brincadeira, fiz assim para ela: receba aí, minha filha. E ela parou e não entendeu nada. Aí eu abri a mão, aí fiz assim. E ela pergunta: o que você está falando com isso? Eu disse: olha, 1 Coríntios 10, 10. E 1 Coríntios 10, 10 diz o quê? Não murmureis. Amém? Então, se você estiver bonito na sua casa e houver reclamação, você pode fazer isso assim. 1 Coríntios 10, 10. As portas estão fechadas. 1 Coríntios 10, 10. O ambiente não está nada fácil. 1 Coríntios 10, 10. Ou melhor, eu preciso louvar ao Deus eterno, porque enquanto eu louvo o nome dele, ele tem poder para abrir portas, ele tem poder para mudar a situação, ele tem poder para transformar o cenário, meu irmão. Mas eu preciso trilhar o caminho da gratidão, por pior que seja a situação. Eu disse para vocês que o coração desse moço era um coração insatisfeito. Em primeiro lugar, eu disse para vocês que nós não planejamos que coisas ruins aconteçam. A exemplo, ninguém se casa para se separar. A exemplo, ninguém tem um filho para ser um filho rebelde, devasso, ingrato. E nós entendemos que os nossos filhos são herança do Senhor. Mas mesmo que eu e você sejamos pegos de surpresa, meu amado irmão, faça o seu melhor, porque se você tiver que chorar, que você não vai chorar de remorso, mas pode chorar de saudade. Mas para isso faça o seu melhor. E eu posso estar, se eu faço o meu melhor na condição de pai, se você faz o seu melhor na condição de pai, se você faz o seu melhor na condição de mãe, você pode até estar ao lado de um caixão, de um filho, de uma filha, mas você pode, mesmo com lágrima nos olhos, você pode dizer: ele está aqui frio nessa urna, mas eu fiz o meu melhor. Eu orei com ele, orei por ele, eu instruí as Santas Escrituras, eu conduzi até a casa do Senhor, a presença do Senhor, eu fiz o meu melhor. Você pode até chorar de saudades, mas não vai chorar de remorso. Quantas pessoas hoje estão chorando não de saudades, mas estão chorando de remorso. Será que eu tenho feito melhor no ambiente familiar? Tem pessoas que são verdadeiros heróis fora de casa,
mas são um fracasso dentro da sua própria casa. Diz a Escritura acerca de um rei que ele morreu sem deixar saudades. E aí às vezes eu pergunto para mim, se o meu coração parasse de bater hoje, será que eu deixaria saudades? Ou será que iria acontecer o que aconteceu com aquele pastor que estava celebrando um ofício fúnebre? E ele olhou para algumas pessoas tristonha e ele disse: irmãos, ouçam bem, eu creio no poder de Deus. Eu creio, disse ele, eu creio que Deus faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, se vocês me permitem, eu irei fazer uma oração suplicando a Deus que ressuscite esse homem. E se for da vontade de Deus, certamente esse homem vai colocar-se em pé. Irmãos, a esposa que já estava em lágrimas, chorando, se acabando, tadinha, ela enxugou as lágrimas rapidamente e ela deu um grito: pastor, não faz essa oração. Porque se o senhor faz essa oração, e se Deus ouvir a sua oração, o senhor trata de levar esse homem para a sua casa, porque na minha casa não dá mais. É o que na maioria das vezes acontece. Pessoas que são heróis fora de casa, mas são um fracasso dentro da própria casa. Missões nós fazemos no nosso lar, amém? Quem é você na sua casa? Quem é você? Aqui, meu irmão, é tudo bonito. Aqui, até o aleluia é angelical. Aleluia! E Deus diz: eu conheço você. Essa é a verdade, é que é tudo lindo. Mas é em casa que nós precisamos testemunhar Cristo. É em casa que nós precisamos fazer o melhor, mesmo quando as coisas fogem daquilo que nós planejamos. Conforme eu disse, ninguém planeja ter conflito no seu lar, ninguém planeja passar por situações. Esse moço, quando ele tem a percepção que a casa do pai era o melhor lugar, então diz que levantando-se, diz o texto, que levantando-se ele foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, a iniciativa do pai aqui me chama muito a atenção. Não é o filho que corre até o pai. Isso é uma ação da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, da urgência de Deus em restaurar. Não é o filho que corre, é o pai que avista, é o pai que corre, é o pai que se compadece, é o pai que abraça, é o pai que beija. Essas marcas da graça precisam estar também na minha vida familiar. E graça é você tratar outros não como ele merece ser tratado, mas é você tratar com graça. Diz que ele corre, ele abraça, ele beija. E o filho, no verso 21, disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe anel no dedo e sandália nos pés. Então, meu amado irmão, aquele pai tinha tudo para vingar. Então eu poderia até na manhã de hoje trazer um tema da seguinte forma: o meu desejo era vingar, mas resolvi perdoar. O meu desejo era te mandar embora, mas resolvi te abraçar. O meu desejo era te desprezar, mas ele recebe com um abraço, restaurando a comunhão. Ele recebe, presenteando com veste de justiça. Ele recebe com anel, restaurando a sua identidade. Ele recebe aquele moço perdido, pródigo, com sandálias, restaurando a sua dignidade. Ele recebe com cevado,
celebrando o seu retorno. Isso me chama muita atenção, o que eu aprendo aqui, a marca da graça. E em terceiro lugar, que a nossa casa precisa ser um lugar de esperança. Amém? Primeiro, há situações que vão acontecer na nossa casa, situações que nós não planejamos. Mas mesmo que aconteça situações que não planejamos, não deixe de fazer o melhor, porque se você vier a chorar, você não vai chorar de remorso, você pode chorar de saudades. E em terceiro lugar, a nossa casa precisa ser um lugar de esperança. Que a minha casa seja um lugar de esperança. Que a sua casa, meu irmão, minha irmã, seja um lugar de esperança, de gente que crê na mudança, por pior que seja a situação, mesmo que haja conflito no ambiente familiar, mesmo que haja no coração o desejo de separar-se, o desejo de quebrar a aliança, mas que o seu coração nesse momento seja nutrido de esperança, de gente que acredita no milagre, de gente que crê que Deus é poderoso para restaurar família, de gente que crê que o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões, o mesmo Deus que ressuscitou mortos, o mesmo Deus que transformou a água em vinho, é o Deus que pode se restaurar a casa. Esse pai, alguém poderia até perguntar: vem cá, por que guarda? Por que está guardando as sandálias? Eu estou guardando a sandália porque eu sei que meu filho vai voltar. Lugar de esperança. Vem cá, e essas vestes, porque eu creio que o meu filho vai voltar. O bezerro, esse bezerro aqui, esse será o bezerro que vou receber o meu filho com festa, com celebração. Que a nossa casa seja um lugar de esperança. O pai tinha tudo para rejeitar aquele filho que tinha matado o próprio pai no seu coração, pedindo a herança antes do tempo. Mas o pai olha para o filho, faz algo que não é costume fazer, correr atrás, abraçá-lo, beijá-lo, presenteá-lo. Ações da graça. E ele conserva tudo, porque havia esperança. A primeira lição: nem tudo na família acontece como nós planejamos. E eu e você, nós precisamos estar preparados para isso. Estamos sendo preparados através da palavra. Então, nem sempre na família vai acontecer aquilo que nós planejamos. A segunda lição que aprendemos aqui: faça sempre o seu melhor para que você nunca chore a dor do remorso. E é o que muitas pessoas, é a realidade que muitas pessoas estão vivenciando. Estou já chegando ao término, até para cumprir o horário. E em terceiro lugar, a nossa casa precisa ser um lugar de esperança. Amém? Que essa seja a sua marca. E em último lugar, eu aprendo que todas as ações desse pai foram marcadas com manifestações da graça de Deus. Será que nós temos sido pessoas graciosas no nosso lar? E eu faria uma pergunta: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a casa? A ausência da graça. Que a graça esteja presente na minha vida.
Amém? Que a graça de Deus esteja presente na sua vida. Ele reparte a herança com um filho que deseja a sua morte. E isso é graça. Mesmo tendo um filho ingrato, o pai recebe de volta e recebe com alegria, com presente. Isso é graça. O filho volta mal cheiroso, sem herança. O pai vai ao encontro, abraça e beija-o. Isso é graça. E assim Deus faz para conosco. Deus age com graça. E nós precisamos ser imitadores de Deus. Ser depois imitadores como filho amado. O verso 20 nos diz que o pai o avistou, compadeceu dele, correndo, abraçou e beijou. Isso é graça. Se faltar graça na minha casa, se faltar graça na sua casa, se faltar a graça de Deus na nossa família, nós iremos amar coisas, usar pessoas e desprezar Deus. Quando a graça de Deus está presente, nós amamos pessoas, nós usamos coisas, nós exaltamos ao Senhor. Mas quando a graça de Deus está ausente, não presente, mas quando a graça de Deus está ausente, você pode dar mais atenção a isso aqui, que traz para perto quem está longe e tem o poder de afastar quem está perto. Se não houver a graça de Deus presente, eu posso um dia chegar em casa e encontrar o meu filho de joelhos, chorando em lágrimas, dizendo: Senhor, faz de mim um aparelho celular, faz de mim um notebook, para que eu possa ter a atenção dos meus pais. Que Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas, e que na nossa casa seja um lugar constantemente marcado com ações da graça do Senhor. O texto sagrado diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Nós somos imperfeitos, nós viemos de uma família, os nossos pais não foram perfeitos, os nossos avós não foram perfeitos, mas a minha oração é que Deus levante famílias saudáveis, mesmo em meio a tanta imperfeição, que sejamos famílias saudáveis, em nome de Jesus, e que na sua vida familiar, você sempre use algumas palavras. Quando você errar, reconheça o seu erro, e diga: eu errei, a primeira palavra. A segunda palavra: me perdoe. A terceira palavra: eu te amo. Aí quebra, muda a situação. E a quarta palavra: eu quero mudar. Esteja disposto à mudança. Diz o texto que o jovem caindo em si, quem não cai em si e se ergue para fazer aquilo que é certo, corre o risco de continuar prostrado para sempre. Amém, meu irmão? Então que Deus nos ajude a cair em si, e ao identificar áreas que precisam ser transformadas, porque quem não cai em si corre o risco de ficar prostrado para sempre. Repito as palavras: eu errei, me perdoe, eu te amo, eu quero mudar. Que haja essa disposição, em nome de Jesus. Pastor Edermandos, permite fazer uma oração? Eu quero convidá-los, aqueles que podem, por gentileza, colocar-se em pé. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pela tua bondade.
Nós te louvamos porque, ó Pai, Tu és um Deus gracioso. E o Senhor tem nos instruído, ó Deus, ações da graça. Que possamos, ó Deus, viver, aplicar essas ações, Senhor, na nossa casa, na condição de pais, na condição de filhos, de esposo, de esposa. Ó Deus, entendemos, ó Deus, que às vezes acontecem situações na nossa família que nós não planejamos, Pai. Mas instrua-nos, ó Deus. Instrua, ó Deus, o coração do Teu povo. Instrua, ó Deus, o coração da Tua igreja, Senhor. Para que possamos sempre fazer o melhor. E se um dia, ó Deus, estivermos chorando, que seja lágrimas de saudades, mas que não seja lágrimas de remorso. Deus, o nome de Jesus, que no nosso lar também seja um lugar, ó Deus, de esperança, Pai. Independente da situação que estamos vivenciando, Deus, nós cremos, ó Deus, que o mesmo Senhor que operou no passado pode fazer coisas potentosas hoje. Pode fazer coisas extraordinárias hoje. Em nome de Jesus, Senhor, seja com a nossa família, Pai. Restaura a nossa família, Senhor. E faz de nós a pessoa que o Senhor quer que sejamos. Ó Deus, no nome de Jesus, que sejamos homens e mulheres, ó Deus, que tome passos da graça do Senhor, em nome de Jesus.